Olá, amigos professores, educadores, companheiros da educação que fazem parte do programa União Faz a Vida. O meu nome é Max Rettinger. Estou com vocês hoje para que possamos repartir o conhecimento e juntos falarmos um pouquinho da importância das TICs, das tecnologias na educação infantil e como podemos usar elas para favorecer as atividades e os projetos do nosso programa A União Faz a Vida. A primeira coisa importante que a gente deve destacar é que as tecnologias sempre permearam a educação. Hoje elas estão mais presentes na nossa conversa, mas elas sempre estiveram à nossa volta. Seja na escola antiga, através dos brinquedos, do mimeógrafo, do lápis, das canetinhas, do som, da vitrolinha. Seja na escola moderna, com os tablets, com os DVDs, com os aparelhos tridimensionais, a tecnologia sempre esteve presente no processo educacional. E quando falamos em tecnologia, é importante deixar uma diferença já no início da nossa conversa bem clara. A tecnologia é uma ferramenta na educação, ou seja, elas têm que estar a serviço da aprendizagem. Ela não tem começo e meio fim nela própria. A tecnologia nos ajuda como um recurso fundamental para nós desenvolvermos e ampliarmos a nossa capacidade didática e a capacidade dos alunos de absorverem mais informação. E nós sabemos que esta mudança radical das tecnologias que cercam a escola tem ressignificado muito o papel do professor, da professora, do gestor, do diretor e das comunidades na participação do processo de ensino. As tecnologias permitem que a sala de aula fique conectada com a realidade que cerca os alunos. Não só a realidade familiar, mas a realidade mundial. E isso amplia os temas que nós podemos trabalhar na sala de aula e permite que você, educador, que você, educadora que está me ouvindo, possa realizar uma classe onde a vida, a alegria, o colorido possam estar mais presentes através do uso desses vários recursos midiáticos que nós temos hoje à nossa disposição. Porém, quando falamos em tecnologia, talvez a primeira barreira que sirva para a gente pensar como educador é que nós somos uma geração de transição. O que quer dizer isso, professor Max? Nós somos uma geração que está entre dois mundos. Nós fomos criados e educados para viver numa sociedade do século XX e estamos ensinando crianças a viver na sociedade do século XXI, numa sociedade que nós e eles estamos aprendendo juntos. Leonardo Boff, destaca muito isso quando fala que a cabeça pensa onde ou a partir de onde os pés pisam. Quais são os pés dessas crianças? De que maneira elas pisam na escola hoje? E principalmente, o que nós temos que evoluir como professores, como educadores, como pais e como coordenadores de ensino para que a gente possa realizar a escola que esses meninos sonham? Porque a tecnologia hoje não é só uma ferramenta. Devido às possibilidades de conteúdo que ela nos oferece, ela também serve hoje como uma referência de comunicação e interação entre as pessoas. Então, falar em tecnologia da educação é falar quase o óbvio, que tem que estar em todos os processos. E na educação da infância? E na educação infantil? E na educação das crianças bem pequeninhas? Como tratar a tecnologia, como usar a tecnologia e como ela pode fazer parte da nossa escola e das nossas aulas. Eu acho que o primeiro pensamento que devemos ter quando a gente pensa em crianças pequenas é pensar nas diferenças delas. E eu acho que essa metodologia de educação infantil que a gente está conhecendo no programa União Faz a Vida tem nos ajudado muito a pensar essas diferenças dentro da própria infância. E em cada momento dessas infâncias, a tecnologia pode nos auxiliar de uma forma. Em alguns momentos mais ilustrativa, mais recreativa, mais como forma de entretenimento. E em outros momentos, muito mais impositiva, muito mais diretamente relacionada ao conteúdo, muito mais utilizando-se simulações, ou seja, em cada idade a tecnologia tem que estar muito presente. Agora é importante
ela tem que estar presente. Porque nesse século não se pode mais pensar em discutir a sala de aula e não estar permeado pela tecnologia. E não é porque isso é moda, e não é porque isso é bacana, não é porque isso é lindo, é porque nesse século não se concebe uma sociedade sem o uso dessas tecnologias. E nós, professores da infância, temos que começar a utilizar ela mais largamente nos nossos processos de realização de projetos, de imersão, de visitas, usufruir do que a tecnologia pode nos trazer. Através da música, através dos DVDs, nós podemos valorizar muito também grandes atividades que a gente desenvolve no projeto. Agora é fundamental que nós, educadores, tenhamos um pouco a concepção de como as tecnologias também mudaram a cabeça das crianças que estão na nossa frente. Isso é muito importante, porque não são só as tecnologias que se transformaram, o ser se transforma muito mais. E as tecnologias vão se transformando para quê? Para atender a cultura que está predominando agora. Um autor da modernidade, Prensky, destaca bem a definição dessas novas crianças que estão na nossa frente. Ele define como nativos digitais, ou seja, crianças que já nascem numa nova era, com novas perspectivas, novas formas de comunicação, novas formas de interação, de compartilhamento, de ambientes onde eu posso acessar as coisas. E essas crianças, elas têm algumas características que são muito importantes serem conhecidas para que a gente possa trabalhar na sala de aula. A primeira característica que Prensky destaca é que essas crianças gostam de ter a sua opinião levada a sério. Gostam de participar no planejamento, no pensar as coisas. Eles não querem só serem executores, eles querem estar junto na concepção. E isso vale já desde as crianças de 2 anos e meio, que sentam numa rodinha no início da aula para comentar as coisas que vão acontecer, para falar das suas curiosidades, para falar do que aconteceu em casa, ou seja, para fomentar o diálogo. Vygotsky dizia que quando os grupos dialogam, eles conseguem ampliar o seu conhecimento. Uma segunda característica que Prensky destaca nessas crianças é que elas querem trabalhar mais com seus pares, trabalhar mais em grupos, em duplas, em trios, valorizando a ideia do coletivo na produção. E nesse aspecto surge uma terceira coisa que é muito importante para eles, que é o trabalho por projetos, ou seja, eu quero trabalhar com meus pares, eu quero trabalhar em grupo e quero trabalhar com temas que sejam mais abrangentes do que apenas uma disciplina, que possam ter a minha curiosidade valorizada. Então os projetos passam a ser muito importantes, não só na metodologia que nós estamos usando, mas também na forma de pensar o mundo que essas crianças trazem. Um quarto ponto é que essas crianças querem trabalhar, aprender com as ferramentas da sua era, ou seja, valorizando aquilo que os cerca. Vamos usar mais os smartphones, os laptops, as músicas, porque isso faz com que as crianças se sintam mais protagonistas. E a quinta coisa fundamental, e talvez a mais importante, as crianças querem que as suas produções possam ganhar o mundo, que a sala de aula possa estar conectada, ou seja, interagindo com a internet e com todas as ferramentas de autoria que a internet nos possibilita. Se a gente observar essas características, nós vamos ver muito, ou vamos conseguir imaginar, essa criança que está na nossa frente, que fala, que opina, que se expressa e que usa as mídias com naturalidade. E talvez o grande desafio para nós educadores é que nós queremos formar interagentes. O que é isso, professor Max? São crianças que são protagonistas, que sabem interagir com qualquer linguagem, que não têm medo de trabalhar com um ícone, com uma frase ou com uma redução de palavras, que consegue tirar conteúdo de uma música, de um vídeo, ou seja, que consegue passar por toda a realidade cultural que a cerca e se transformar protagonista porque ela possibilita trabalhar com essas múltiplas linguagens. Então, se eu pudesse sintetizar essa criança, eu diria que ela nos propõe uma educação mais ativa. E as tecnologias podem sim, professores, cumprir esse papel. Porque nós sabemos que a tecnologia ela tem a capacidade de ampliar a função docente, porque permite que o professor não fique circunscrito na sua própria realidade, mas que ele possa se ampliar e viver num mundo muito mais amplo. Por isso, se você pensar como usar a tecnologia, pense sempre que elas têm que estar presentes todo dia, no máximo de momentos, para que a gente possa fazer com que essa criança interaja mais com o mundo presente.
Mas não esquecendo que as outras coisas também fazem parte da formação dessa criança. Que a tecnologia é uma das peças desse grande quebra-cabeça que nós chamamos de formação integral. Experimente, invente, mude, transforme, use as TICs na sua sala de aula. Seja um professor que tem as tecnologias na ponta do seu dedo. E assim tem um diálogo mais verdadeiro, mais fraterno e mais alegre com os seus alunos. Porque o lúdico é a base da educação infantil. E a educação infantil tem na mídia uma possibilidade tremenda de ampliar esse lúdico. Um beijo no coração de todos e até o próximo encontro.